Oi, gente, já vou entrar aqui, ó, e esperar um pouquinho pro pessoal chegar, tá bom? As notificações. Boa noite para quem tá chegando. Vamos lá, vamos lá. Quem for chegando aí, gente, já compartilha a live com seus amigos, tá bom? Vou esperar um pouquinho, que daí eu já chamo meu pai pra gente dar início, tá? Ai, ai. Vamos lá, então? Acho que meu pai já entrou aqui. Peraí que eu vou adicionar ele pra fazer a live junto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oi, pastora. A pastora Zeli tá aí. Uai, peraí que eu vou mandar o convite novo pro meu pai. Vamos ver se ele aceita. Oi, oi, Karina. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Como é que vocês estão, gente? Ah, meu Deus, só um minuto. Sim, senhor. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês hoje? Vamos conversar aqui, bater um papo antes de entrar no assunto realmente. Bora lá? Comentem aí para eu saber. Bom, enquanto ele vai aceitando o convite aí, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, como se iniciou. Eu acredito assim, eu tenho plena, né, consciência de que foi o Senhor que despertou isso em mim. Falar sobre a Bíblia, falar sobre a palavra de Deus é uma coisa que eu já gosto. Ai, desculpa. É uma coisa que eu já gosto. Gente, se tiver barulho, é os vizinhos, tá? É normal isso. E aí, quando eu estava um dia, tranquilamente, veio algo no meu coração de que eu precisava usar o espaço que eu tenho aqui no Instagram para eu conversar sobre a Bíblia. Falar sobre a palavra de Deus para as pessoas que às vezes não têm ali muito contato, né, com a palavra. Então, eu resolvi criar esse projeto. A gente já está quase terminando o ano de 2022 e muitas das coisas que eu aprendi esse ano eu quero passar para a vida de vocês e também com pessoas que têm propriedade para fazer, né? Para falar. Então, vou trazer aqui pastores, gente que sempre tem alguma palavra boa para nos ensinar. Beleza? Então, vamos começar hoje o primeiro vídeo que é com o meu pai, que sempre foi meu pastor, né? Eu chamo ele, inclusive, de pastor, né? A junção aí das duas coisas. Vamos ver, vai chegar. Cadê, cadê, cadê? A câmera tá ao contrário. Aê! Oi! Oi, Benção, papai! pessoa, minha querida. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, graças a Deus. É, então Uhum. vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Uhum. Ó, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. A cabeça brincando. Deu certo aí, Micaela. Micaela tá auxiliando ele. Eu também tô com uma convidada aqui, eu não mostrei. Uau! Olá! Tudo certo, nada resolvido. Nada resolvido. A Ruth tá aqui comigo hoje, que a mãe dela precisou fazer uma correria e ela veio ficar aqui comigo, tá? Que Mas então legal. tá, deixa eu explicar. O nosso tema de hoje. Vamos falar sobre um tema muito interessante, né, pai?
Gente, eu não vou conseguir chamar de Pastor João, porque para mim é muito sério falar Pastor João, parece que, né? Eu sei que meu pai é pastor, mas para mim é pai, vai ser pai daqui e pai dali. Então vocês se acostumem aí com a ideia, tá bom, gente? Quem for entrando agora, gente, compartilha aí com seus amigos, tá bom? Para eles irem aprender um pouquinho sobre o nosso primeiro tema, que é Entenda o Amor de Deus. Eu gostaria da gente começar lendo num dos versículos que mais fala sobre esse assunto, que é lá em João 3,16. Né, que eu acho que é um dos versículos conhecidos até mesmo por crianças que já vão na igreja, até para quem realmente ainda nem não tem muito contato, mas que é o seguinte: é uma passagem que Jesus estava conversando com Nicodemos, né? E ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, eu quero começar com a primeira pergunta, senhor pastor João. Sim, Deus senhorita. nos ama? Essa é a primeira pergunta que eu já escutei, inclusive, de algumas pessoas falando isso para mim. Mas Deus me ama? Você está me perguntando se Deus me ama, Sim, Deus me né? ama? Tem algumas vezes a pessoa pode chegar a ficar com essa dúvida. O que você tem para responder? Então, vamos já, em primeiro lugar, cumprimentar aí todo o pessoal que já está conectado. Creio que muitas outras pessoas já vão estar também nos acompanhando. Se você puder, até me informando quanta gente já está aí, eu vou ficar feliz. Uhum. Gratidão por poder participar dessa primeira palestra. Não tenho dúvida de que Deus tocou no teu coração para trabalhar vários temas, inclusive esse tema, e isso já prova que Deus nos ama, tá? Porque trabalhar logo esse tema. Então, Deus nos ama. Eu posso afirmar com todas as letras. Por que eu falo Deus nos ama? Porque por mais que Deus tenha me dado assim, muitas palavras a ministrar às pessoas, eu não consigo me tirar, me excluir do grupo das pessoas. Eu sou tanto quanto as pessoas que estão me ouvindo. Se a pessoa pergunta, o pastor Jesus me ama? Eu respondo, Deus nos ama, porque eu sou tanto quanto essa pessoa. Tá? Então, assim, eu poderia provar para vocês o grande amor de Deus desde o livro de Gênesis até Apocalipse. A gente consegue ver o amor de Deus como é grande, certo? Então, deixo muito claro, a resposta é Deus te ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Bom, então eu acho que assim, a maior forma de amor que Deus demonstra para nós, humanidade, foi ter enviado o único filho dele, que foi esse versículo aí que que eu já comecei lendo, que Jesus Cristo, que também sendo Deus, nos prova o amor dele, se fazendo como homem, né? Ele vem para o mundo, se humilha, né? Ele é Deus e vem como forma de homem, e ainda por cima, por nos amar, ele morre em nosso lugar, um sacrifício de cruz. Eu queria até que você comentasse um pouco sobre a morte de cruz, o quão humilhante foi a morte de cruz, para a gente conseguir entender a dimensão do amor de Deus referente a isso. Então, eu até já olhei aqui uns textos bíblicos, começando com Gênesis, para mostrar o tamanho do amor de Deus. Eu vou começar ministrando sobre esse ponto de Gênesis e vou chegar, então, aí no que você falou. No livro do Gênesis, logo ali nos primeiros capítulos, no capítulo de número 2, né? No capítulo 2, no versículo 7 e 8, a gente percebe a seguinte expressão. Deixa eu contribuir já lendo esse versículo, para que as pessoas venham entender melhor e nós vamos chegar lá onde você coloca, tá? Que é a questão da cruz, tá bom? Capítulo 2, 7 e 8. Diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nos seus
narizes e soprou ali o fôlego de vida, certo? E o homem foi alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha o amor de Deus aí. Deus cria o homem, sua imagem e semelhança. Depois que ele cria, ele criou também um ambiente onde colocou esse homem que ele tinha formado. Certo? Então vamos avante. Aí o versículo 15 vai dizer o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, tá? Lavrar e guardar a terra, e vai até o versículo 17 dizendo: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, Deus colocou um ambiente, nesse ambiente ele colocou a criatura, a sua imagem e semelhança que ele criou, e preparou os meios como eles poderem sobreviverem ali, né? Olha o amor de Deus aí, tá? E depois ele fez o seguinte, e ele disse que todas as árvores eles podiam comer livremente, tá? Agora o versículo 17 vai dizer o seguinte: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Olha o grande amor de Deus aí. Avisando que eles não poderiam quebrar a determinada regra, que caso isso acontecesse, eles iam morrer. O que seria? Como é que nós poderíamos definir aqui, no caso, a morte? Nós poderíamos definir como ser aniquilar, ou ser aniquilado, desaparecer, morrer, perder suas esperanças, perder a comunhão com Deus, o contato com Deus. Tá? Com isso, eu já estou te mostrando o grande amor de Deus. Tá? Mas tem um detalhe aqui que eu quero estar compartilhando também ainda no Gênesis. E aí, me permita um pouquinho mais. Se surgir pergunta, toma nota aí, me manda depois. Né? A transgressão desse casal, do homem e a mulher, não anulou o amor de Deus. Olha que frase que eu escrevi. A transgressão do casal, porque eles transgrediram, isso todo mundo sabe. Né? A transgressão do casal não anulou o amor de Deus. As pessoas precisam escreverem isso, pôr na mente. Bem, se a transgressão do casal, do primeiro casal, não anulou o amor de Deus, então as minhas transgressões, minhas falhas também não anulam. Tá? Olha para o versículo de número 23, do capítulo 3, agora do capítulo 3. Tá? Nós vamos ver o seguinte: o Senhor, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora criado. Né? Então o Senhor lançou o homem fora do jardim. Isso aí também é o amor de Deus. Pastor, como você pode dizer que Deus lança alguém fora do jardim? Isso é o amor. Vamos ver outros versículos que antecedem? Diz o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnica para que vestisse. Versículo de número 21. Isso, o amor de Deus não foi anulado. Mesmo que o homem pecasse e transgredisse, Deus entrou com a sua graça e o seu amor. Porque Deus é justiça, Deus é amor, Deus é perdão, e aí sucessivamente. Então, a justiça de Deus, vou usar aqui um exemplo que eu ouvi numa certa mensagem, a justiça de Deus tira o homem do jardim e coloca lá fora. Mas a graça, o amor, a misericórdia sacrificam o animal e faz uma túnica para que eles se vestissem. Viu o tamanho do amor de Deus ali? Vamos avante. Ali, então Deus fez uma túnica para que eles vestissem.
O versículo 22 vai dizer o seguinte: então disse o Senhor Deus, olha o tamanho do amor de Deus aqui. Olha o que diz aqui, versículo 22 do capítulo 3 de Gênesis. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor, pois, lançou fora do jardim. Olha o amor de Deus. O amor foi tão grande que assim, eu não posso permitir que essa criatura que desobedeceu, que pecou, viva eternamente no pecado. Isto é, condenado, sem ter a opção de se restaurar. E se eu posso fazer uma comparação com Lúcifer, que foi um anjo que se encheu de iniquidade, os textos bíblicos vão afirmar isso, e ele quis usurpar ser igual a Deus. Foi um desejo dele, foi partio dele. Ele quis rebeliar contra Deus. E foi sentenciado e não existe para ele esperança. O ser humano foi enganado. Após ser enganado, mas o problema está aí, o pecado que nos separa de Deus. Então Deus vai atrás do ser humano para nos restaurar. E nesse processo ele não permite que o homem fosse a árvore da vida e comesse, porque agora ele viveria eternamente em pecado. Olha que absurdo, né? Mas o amor de Deus entrou em ação para não deixar. Então, vamos levar ele fora do jardim. Coloca anjos em torno da árvore da vida e não permita que ninguém chegue. Bem, o próprio Deus decide a busca do ser humano. Eu posso achar isso em todas as escrituras, Deus a busca do homem. E, às vezes, nós, seres humanos, a gente não consegue fazer muita coisa. Embora a Bíblia vai te dizer o que nós podemos fazer. O que? Crer na palavra. O que mais? Aceitar essa transformação através da palavra. Nada muito além disso. Crer e aceitar. Quando a crer e aceitamos o sacrifício de Cristo no Calvário, então nós seremos salvos. Você falou para mim falar um pouco sobre o sacrifício. Deus decidiu dar o seu Filho para nos salvar. E nesses versículos que acabamos de ler, tem uma tipologia bíblica aqui, que Deus sacrificou um animal para que desse veste ao pecador, que era o homem. O animal Inocente. Morre pelo pecador. Ali era Deus falando de uma regeneração. Era Deus falando de trazer de volta esse homem. Isso me emociona muito, viu? Emociona muito. Trazer de volta esse homem. Esse que pecou, essa pessoa que sim, que foi enganada, essa pessoa que seria condenada, uma pessoa que seria eternamente sem esperança. Aí Jesus, então, no livro de João, você já acabou de ler, ele desce e ele prega e ele fala para Nicodemo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que a gente seja salvo, nós precisamos crer, aceitar o sacrifício de Cristo no Calvário. Então, o amor dele já nos alcançou. O amor de Cristo já nos alcançou, já nos abraçou, já nos chamou. Eu uso dizer, Evelyn, que o versículo de João capítulo 6, versículo de número... João 14, versículo 6, que fala Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha bem o que está escrito, se você abrir aí, eu queria que você lesse. Encontrou? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a Verdade e a vida. Ninguém Vem ao Pai, vem ao Pai. Vem, não vai. Ele disse vem. Porque muitas vezes ele disse, eu e o Pai somos um. Então ele disse assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Deus lançou esse caminho, ou seja, o início da caminhada lá na Terra, sendo que o final chega aqui
para o céu, onde está o Papai, Deus Pai. Então, todos que adentraram, todos, não existe acepção. Até aquelas pessoas que às vezes a gente não é tão simpatizante, graças a Deus que não é nós que determinamos quem vai, quem deixa de ir para o céu, né? Graças a O Deus. senhor tá rindo, né? Então, veja bem, todos Deixa eu são falar uma coisa. convidados a abraçar este amor de Jesus, entrar por esse caminho e chegar ao Pai. Todos os Amém. pecadores. Amém? Amém. Eu tô rindo, gente. Deixa eu explicar pra ele, né, pai? Porque eu tô rindo. Eu falo pro meu pai, ele fala, menina, vigia, toda vez que eu falo isso. Mas eu falo assim que a gente, como ser humano, eu falo da Eve, né, que eu posso falar sobre mim. Tem umas pessoas que a gente olha e fala, olha, se essa dependesse de mim para ir pro céu, a gente que quer determinar quem é que vai e quem que não vai. Isso nem cabe a nós. Mas a gente, como ser humano falho, né, e ruim que somos, a gente acha que, né, tem os que podem e os que não podem. Sendo que é uma mentira que nós mesmos criamos dentro da nossa cabeça, porque a gente às vezes costuma condenar aquelas pessoas que cometem grandes pecados e esquecemos que nós também somos pecadores. Eu até gosto quando o senhor explica isso, por exemplo, se eu pegar 1 litro de veneno ou pegar uma gota de veneno, continua sendo veneno. Então, do mesmo jeito que tem alguém que comete pecados extremamente terríveis, que é essa pessoa que comete pecados grandes também tem direito ao céu, assim como eu, que às vezes, sei lá, o pecado a gente vai cometer mesmo, né? Não vou nem falar os meus pecados aqui, não tenho o que fazer. Nós, seres humanos, todo dia estamos sujeitos a falhas. Mas a gente acha no direito, né, de falar assim, não, aquele ali nem devia ir pro céu, não. Eu até brinco isso que o meu pai mandou vigiar, porque disse que eu não posso falar isso. Mas Deus me perdoa, né, Deus? Mas tem isso, né, de que a gente acha que uns é dignos da salvação e outros não. E a gente esquece que Jesus ele não veio só para Evelyn. Jesus não veio só para o João Cirqueira. Jesus veio para todo mundo. O único que não tem mais direito à salvação é o diabo e seus anjos, porque ele decidiu. Né? Agora, a humanidade, comentar uma coisa que o senhor sempre fala, o diabo, ele sente raiva da pessoa mais perdida que tá lá, né, cometendo o pior pecado, porque ele sabe que aquela pessoa ainda tem direito à salvação. E ele tenta levar com que essas pessoas vão para o inferno junto com ele, porque o inferno foi preparado para ele e para os seus anjos. Então, a gente tem esse negócio, né, quando o senhor fala todos, realmente é todos, o amor de Deus alcança todos. Exatamente. E quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos perceber que Jesus, quando ele foi lançado à terra, esse caminho, essa verdade, essa vida foi lançado à terra, foi a favor de todos. De todos. Então, Paulo escreve dizendo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus nos reconcilia com Deus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos reconcilia. Aí vem aquela história, pecadão, pecadinho, tudo é pecado. Todos somos carentes da misericórdia de Deus. Tá? É verdade que na sociedade a gente tem esse negócio de medir, né? É diferente os acontecimentos, diferente os eventos que acontecem, por cada pessoa, as sentenças são diferentes, mas todos são pecadores, todos são carentes de Deus. Então, o sacrifício de Cristo é para todos. Eu dizia que a gente não tem mais muito o que fazer, a única coisa que nós temos é ouvir o Evangelho, aceitar esse Evangelho, crer no que Jesus nos mostrou e aceitar. Isaías diz o seguinte, olha o que ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isso significa que por mais que ele nos ama, por mais que ele se disponibilizou para que a gente pudesse ser salvo, vai chegar um dia que é tarde demais. Vai chegar um dia que ele não está mais perto. Então o amor de Deus tem nos alcançado. Né? Daquela passagem lá de Romanos, né? Romanos 8 lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem me separará? Nem a morte, nem a profundidade, nem as alturas, nem os potestades, nem nada me separa do amor de Deus. Nada.
O amor dele tem nos alcançado. Agora, o Senhor respeita muito uma coisa que a gente chama de livre-arbítrio. Né? Eu queria que o senhor comentasse, inclusive, sobre isso, porque, assim, é uma coisa que a gente tem escutado, eu acho que muito mais agora nesses últimos anos. As pessoas olham para Deus, às vezes até sem entendimento de quem é Deus, e falam, o Deus que eu conheço, o Deus que eu enxergo é o Deus do amor, Deus do amor. E aí, que nem uma coisa que eu e o senhor já conversamos sobre, muita gente esquece que Deus é pai, confunde Deus com o vô, né? Que o povo tem esse negócio de que o pai corrige, e o vô, né, adula, ama, só dá carinho, né? O povo fala que pai ensina e vó estraga, né? É o dizer do povo. E aí, as pessoas vêm com esse assunto de que Deus é amor, Deus é amor. Eu entendo o meu Deus como um Deus de amor, mas eu também conheço o Deus da justiça. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso também, porque o fato de Deus agir com justiça também é uma prova de amor dele para o ser humano. Sim, vamos fazer um exemplo, Eva. Quase todas as crianças, inclusive criança, conhecem a história de Jonas, certo? O Jonas é uma história assim, que o pessoal conhece, né? Há pessoas que, no meu caso, eu e milhões de pessoas, creem veementemente que aquele fato aconteceu. Outros vão dizer que era apenas uma ficção, uma lenda, etc. Mas vamos ver o amor de Deus e a justiça de Deus agindo ali? Vamos lá. Quando ele desobedece a Deus, Deus levanta uma tempestade, certo? Então, ali, a justiça de Deus começa a mexer, sacudir, né? Ele entra para pôr um navio e dorme. Então, a justiça de Deus vai lá e chacoalha a cama dele. Quando eles tiram ele fora, que ele confessa as suas falhas, ele diz assim, olha como que é o ser humano, eu vou dar cabo nisso, me joga na água, acaba. Ou seja, eu vou morrer e acabou. Mas o que ele não estava sabendo era o tamanho do amor de Deus. Quando ele é jogado na água, Deus prepara um peixe. O amor de Deus prepara um peixe. Vamos lá. A justiça de Deus balança a cama para ele acordar. O marinheiro chegou a dizer, acorda, dormente. Pode ir lá para o peixe. O amor de Deus prepara um peixe para conduzi-lo até o local onde era para ele ir. Certo? E o amor de Deus não permita que ele morra durante 3 dias e 3 noites. A angústia foi tanta que lá a Bíblia diz que ele orou e ele chamou o cenário onde ele estava de inferno. Ele disse, no ventre do inferno eu gritei e a minha oração entrou em Deus. Por que essa oração entrou em Deus? O amor de Deus. Então, o amor de Deus nos alcança, mas a pessoa não pode esquecer que Deus também é justiça. E quando nós dizia a questão do vovô, o vovô fica correndo atrás do netinho, vem cá, netinho, vem cá, netinho. Quer dizer, não, Deus é pai. Quando fala Deus é pai, é verdade. Ele ama, ele corrige, ele chama atenção, mas é um equívoco quando as pessoas acham que Deus vai ficar aí lamentando atrás desse ou daquele que virou as costas para ele e não quer nada com ele. Porque ele, de uma certa maneira, todas as pessoas já ouviram falar de Deus. E para muitos que não sabem, isso que a gente chama de consciência é um profeta de Deus que Deus coloca dentro de nós. A consciência sempre te aprova ou reprova. Isso é através do quê? Do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça e ele nos leva ao arrependimento e nos enxesta no corpo de Cristo, nos tornando o corpo do Senhor e formando-se o corpo de Cristo, nós nos tornamos semelhante a Jesus, Filho de Deus. E se sou Filho de Deus, eu sou co-herdeiro de Cristo. Gente, isso é fantástico. Esse é o amor de Deus. Inclusive, está escrito em Hebreus aqui, que eu até marquei para não esquecer. Hebreus 12, no versículo 6, fala assim, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Nós somos filhos, né? Entra de novo o que a gente falou. Então, eu conversava com um missionário americano e ele me deu uma orientação assim, por que a gente deve corrigir o filho? Para ele, desde pequenininho, para ele saber que quando ele erra, ele dói.
quando eu erro, dói. Com isso, eu posso fazer uma semelhança com a desobediência a Deus. Se eu desobedecer a Deus, vai doer. Se eu desistir de servir a Deus, eu vou cair em outro lugar que não é o propósito de Deus. No propósito de Deus, todas as pessoas vão para o céu. Todas. E os que saem do seu propósito saem por desobediência, vão pagar uma pena. Texto do Salmo mais conhecido nas casas das pessoas. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descansará onde? Debaixo da sombra do Onipotente. Saiu de debaixo dessa sombra, não tem descanso. Aí vem tortura, aí vem rancor, vem sofrimento. É muito provado isso também, o amor de Deus. Na parábola do filho pródigo. Enquanto o menino estava na casa do pai, ele tinha tudo. Né? Quando ele sai, ele saiu debaixo desse esconderijo. Ele sabe o que aconteceu? Ele perdeu tudo. E após perder tudo, veio uma crise. E a crise que levou ele a trabalhar com porcos. Isso para o judeu era a maior decepção do mundo. E comer o que os porcos queriam comer era pior. Mas ali ele tocou em si, disse, na casa do meu pai tem tudo. Ele volta e o amor de Deus é visível ali. O pai lhe abraçou, não interessando por onde ele tinha ido, não jogou em rosto o que ele perdeu, o dinheiro que ele gastou, mas abraçou e disse, estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Convém fazer aqui uma fé. Esse é o amor de Deus revelado nas páginas da Sagrada Escritura. Se a gente fosse para pensar nessa história, ele já tinha pegado a herança, então ele já não teria mais nem direito de estar ali, né? Aí entra uma coisa chamada misericórdia, que até eu queria que o senhor falasse a definição, o que é graça e o que é misericórdia, para as pessoas entenderem as definições dela certinha e ver como que Deus age na nossa vida, como Deus demonstra o amor através dessas duas coisas. Vamos lá. Misericórdia. A misericórdia, ela é muito parecida com a graça. Muito parecida. Para a gente definir isso, a gente precisa perceber o seguinte, misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Vamos falar que, em virtude de que pecamos, Isaías capítulo 59 diz assim que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas a nossa iniquidade faz separação entre Deus e nós. O pecado separa. Então, a misericórdia de Deus é o seguinte, mesmo que sou pecador, e sendo pecador, lá no Gênesis disse que se o homem pecasse, morreria. Como pecador, eu merecia, então, a morte. E morte sem esperança, sem salvação. A misericórdia de Deus me alcança e não permita que eu morra. Não é essa morte física, mas a minha alma, a minha comunhão com Deus é restabelecida. A misericórdia de Deus faz isso. Eu merecia morrer. A misericórdia de Deus me restaura. E a graça? A graça, eu não merecia ser salvo, mas a graça me alcança a salvação. Então, resumindo, misericórdia é não dar o que eu mereço. Graça é dar o que eu não mereço. Amém? Vamos resumir isso como se fosse... Repete aí, porque deu uma travadinha. Não sei se foi só no meu. Vamos lá. A graça é o favor não merecido. Não merecido. Eu alcancei por causa da graça, não é porque eu mereço. E a misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Então, vamos trazer isso a miúdo. Digamos que eu sou uma criança e o papai achou que eu precisava levar uma surra. Porque errei. Por misericórdia, ele não vai me dar a surra. Eu mereci o quê? A surra. A surra. Mas a misericórdia... Você podia ter tido mais misericórdia comigo, hein? A misericórdia não vai dar a surra. Porém, a graça vai me dar o perdão. Eu não mereci o perdão, eu mereci ser disciplinado. Sim. Mas a graça me alcança. É isso, tá? Favor não merecido. Resumindo, a graça e a misericórdia é não dar o que eu mereço. Agora eu queria entrar num outro tópico, que é como eu, como pessoa, posso demonstrar o amor de Deus.
para que as outras pessoas realmente vejam o amor de Deus na minha vida. O que fazer? E aí eu lembro que quando a gente vai, né, desde a Bíblia, Gênesis a Apocalipse, a gente se depara com os 10 mandamentos, né? Que Deus deu lá para o povo na hora que eles saíram do Egito, né? Instituiu leis para que esse povo pudesse seguir. E Jesus, quando ele vem até a terra, ele reforça esses mandamentos lá em Mateus, deixa eu abrir aqui certinho, Mateus 22:37, que está escrito, inclusive, na hora que a gente dá uma olhada um pouco antes, né, no 34 ali, o grande mandamento, que eu até costumo falar, é o que Jesus veio para resumir todos os outros 10 nessa passagem aqui, que ele fala bem assim, e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí ele traz, na verdade, eu até costumo falar, ele faz um resumo do que todos os outros 10 mandamentos diziam, né? Porque se a gente fosse lá olhar a primeira parte dos mandamentos, não farás, né, outros deuses, não falarás o nome do Senhor vosso Deus em vão. Aí depois, quando se trata com relacionamento entre pessoas, não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí eu falo ainda que Jesus, ele foi tão mais profundo, e quando a gente vai ler em João, em João 13:34, ele ainda dá uma modificada nisso daí, porque ele fala bem assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Porque às vezes, se a gente for parar para pensar ali, quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, às vezes tem gente que não se ama. Tem gente que realmente não tem um amor por si. Mas ele vai mais profundo. Ele, ainda que você não ame a você mesmo, mas o seu mandamento, o mandamento que eu trago para você hoje é: ame as outras pessoas, então, como eu vos amei. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como eu, Evelyn, pessoa, ser humano, demonstro o amor de Deus. Como eu posso fazer isso? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, Jesus vai falar sobre o sal da terra. Vós sois o sal da terra. No versículo 14, do capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer o seguinte: vós sois a luz do mundo. E no versículo 16, ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam e dêem glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Tudo que Deus quer de nós é que sejamos sal da terra e luz do mundo. O que o sal é importante na nossa vida? Vou contar aqui rápido. Eu estive recentemente agora revendo lá no médico aquelas consultas que tinha que ter, e suspendeu o medicamento e me deu uma lista. Na lista diz assim: acrescenta um pouquinho mais de sal na alimentação, a menos que tenha algum problema de pressão. Ou seja, o sal é tão importante que, além dele dar sabor, ele te dá um sentimento de que está satisfeito, tá? Na alimentação. Então, se eu sou o sal da terra e se eu sou a luz do mundo, observe bem. O sal, ele experimenta o sabor dele mesmo. A luz se beneficia da sua própria luz que está... Não, é os outros. As pessoas é que vai saborear o sal. Qualquer ser humano ou animal, qualquer ser, ama o sal. A gente sabe que até mesmo na selva, os animais que descobrem onde existe barros, que é um pouco mais, tem um sabor de sal, eles vão lá, fazem barreiros, rói, né? Então, quem vai saborear o sal é os outros. Quem vai ser beneficiado com a luz não é a lâmpada, é os que estão ali. E essa é a maneira de que eu possa me transmitir o amor de Deus às pessoas. Elas olham para a gente e veem que o amor de Deus está em nós. Por exemplo, eu sou um pedreiro, por exemplo. Eu devo fazer o serviço da pessoa bem feito, como se eu estivesse fazendo para Cristo. Esse é um jeito de eu fazer, prestar o meu serviço como servo de Deus, como homem de Deus. Então,
Se eu sou eletricista, eu devo fazer o trabalho dessa pessoa bem feito. Se eu sou um professor, preciso fazer esse trabalho bem feito. Se eu sou médico, eu preciso prestar o meu trabalho bem feito. Porque essas pessoas vão ver que a diferença e vão dar glória a Deus pelo trabalho que receberam. Eu devo prestar esse trabalho como prestando ao próprio Deus. Afinal de contas, essa pessoa é um ser humano, é uma criatura de Deus. E aí, quando eu trato ela bem, eu estou fazendo um serviço para Deus. Isso é muito forte. Essa é uma forma de se mostrar o amor de Deus. Tá? Jesus falou muito disso. Muito. Às vezes a gente lê e passa desapercebido. Mas o amor de Deus nós podemos demonstrar sendo que Jesus quer o sal da terra e luz do mundo. E o versículo 16, que nós temos menção do capítulo 5 de Mateus, diz o seguinte: assim resplandecer a vossa luz no mundo, para que os homens vejam. E faz o quê? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Dá glória à lâmpada que está iluminando? Não, a Deus. A Deus. A lâmpada não tem energia própria. A energia vem lá da usina, seja ela de motores, hidrelétricos, seja qual for, mas a energia não é da lâmpada. Nós temos com o grande privilégio de resplandecer esta luz de Deus entre as pessoas. Elas vão experimentar o amor de Deus. Amém? É isso aí. E ainda que você não se ame, busque melhorar isso, mas você tem um mandamento para cumprir. Vai ter que amar o próximo como Jesus amou. Amor, verdade. Evelyn, tem em Isaías capítulo 49, versículo 15. Não sei se você vai achar fácil para ler. O amor de Deus está lá, explícito. 49, 15? Ele está tratando com Jerusalém, com a cidade, com o povo, com uma nação. Olha o amor de Deus aí, veja aí. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus usou o profeta e colocou ali o exemplo de uma mãe, porque quem é mãe sabe. Será que é possível esquecer uma criança que ainda mama? Mas aí o profeta acrescenta mais usado por Deus. Ainda que. A gente sabe que é meio que impossível. Até aquelas mães ingratas que abandonam seus bebês no lixo, na estrada, na porta de algum hotel, de algum hospital, elas vão viver o resto da vida lembrando desse bebê. E há uma probabilidade de que, se ela não for encontrada, um dia ela cai a ficha e pensa, se eu pudesse vê-lo. Ela não esquece, jamais vai esquecer. Mas Deus disse, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, todavia, eu não me esquecerei de ti. Versículo 16, dá uma olhada para o tamanho do amor de Deus. Ele está tratando com Jerusalém, com os habitantes, com aquela nação, com aquela gente. Olha o versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Olha aqui. Aonde que ele gravou? Ele não. Alguém pode até dizer assim, tá, então a tatuagem, né? Não é nosso assunto. Mas ele gravou, ele escreveu na palma da mão. Ele não escreveu nas costas. Nas costas da pessoa, você não vê nada. Ninguém consegue ver. Não, na palma, o lugar mais prático para me ver. Ainda que uma mãe esqueça. O amor de Deus é tanto que ele escreveu na palma da mão. Você abriu a palma. Não é assim que a gente, quando quer gravar aqui alguma coisinha que a gente esquece, escreve aonde? Palma da mão. E aqui eu nunca vou esquecer disso. Opa, tá aqui. Os muros estão na minha frente, na frente dos meus olhos. O amor de Deus nos atinge todos os dias. Eu acho isso lindo. Eu acho isso, sim, além de que nós temos a capacidade de falar. O amor de Deus. Esse tema é muito grande, né? A gente vai ter que voltar mais vezes, né, pai?
Então tá, vamos ver aqui o que o pessoal tá comentando. Deixa eu ver quem tá aqui, por aqui. Rapidinho. Opa. Tá o tio Rinaldo aqui, né? O Bispo Rinaldo Job. É outro que a gente, eu até comento, a gente cresce e continua chamando de tio, né? Ah, Tio Rinaldo, tia foi um Rosana. vínculo, é o amor de Deus que faz isso, um vínculo. Pelo amor de Deus, que faz isso. Você tá comentando aqui sobre demonstrar o amor ao próximo. É, não mentindo, não roubando, não adulterando, não cobiçando. Quando eu cumpro esse princípio, estou amando o meu próximo, realmente. Sim, sim. Aí É. tem mais pessoas aqui. Rony Então Rocha também está Deus, comentando. Pode falar. então Jesus tinha razão quando ele resumiu tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque se você ama o próximo como Sim, a ti, você jamais fará os outros problemas, né? é Os outros verdade. mandamentos jamais vai fazer errado, né? Boa, Também está boa. aqui Abraço a ele também. Yolanda. Deixa eu ver quem mais comentou. Irmã Ingrid. Tem o pessoal também daqui que estavam participando da live, daqui de Tangará. Tem a Edmar. Tô vendo as carinhas de uns alunos. É, A ó, Karina boa. também está aqui. A irmã Sandra. Cledson também participou. Tem um bocado de Isso. gente por aqui que também que já entrou, às vezes acabou saindo também, mas agradeço a todo mundo aí que está fazendo parte da live. A pastora Roseli também está aqui. Dupla top Uau! das galáxias, ela mandou. Ai, vem, pastora. Ai, ai. Bom, então Ó, eu quero encerrar por aqui. Eu acho que é um tema que a gente, que nem eu falei, dá pra gente falar muito ainda, a gente vai ter outras oportunidades, mas eu acredito que começamos muito bem. Eu te agradeço, pai, por ter topado esse desafio, né? E, gente, vão ter também outros convidados para participar, que nem eu comentei com vocês, como dependo muito da agenda, né, dos convidados. Porque, por exemplo, hoje lá em Sinop não tem culto, mas em outras igrejas acaba tendo culto na quinta-feira. Então, eu não tenho dia fixo, né, para as lives, mas eu sempre vou avisar vocês pelo meu stories, tá? Então fiquem ligadinhos que eu sempre comento quem que é antes, vou postando também os temas, tá bom? E é isso aí, se eu quiser falar alguma coisa para a gente poder encerrar. só externar minha gratidão a Deus, em primeiro lugar. Gratidão a você, querida filha, tu sabe quanto te amo. E sempre vi quanto você tem demonstrado esse carinho, né? Responsável por tudo. Amém. A sua secretária aí, ó, tá do Tá lado aqui, ó. aí. Um beijo para ela, né? E a todos os irmãos, os amigos, pessoas aí que eu conheço, outros não, mas que bênção que você pôde participar com a gente nesse pouquinho sobre o amor de Deus. É claro que o amor de Deus é tão grande que eu vou usar aqui as palavras do saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele disse que aqui na Terra, tudo que a gente fala, tudo que a gente ensina é superficial. Mas quando chegar no céu, nós vamos ver a realidade, a totalidade. Então não falamos nada muito profundo, foi tudo muito pouco, muito simples. Mas quando lá chegar, nós veremos como é. O que é em parte, deixa de acontecer. O que é em parte apenas imaginações nossas, elas vão embora. Mas estar com Deus é a vida real. Nós vamos poder contemplar o seu rosto. E se a gente puder conversar com Ele, a gente vai dizer obrigado pelo seu amor. O seu amor me Amém. alcançou. O seu amor me trouxe aqui. Eu não era merecedora, mas a sua misericórdia. Sua misericórdia me trouxe aqui. O negócio Amém. nosso é crer, é aceitar o que Ele tem para nós. Amém? Amém. Um beijo, querida Amém. Evelyn. Um beijo a todos os Um irmãos. abraço, eu te amo, eu tô com saudade, pai. Com muita saudade. Estou emocionado. Um abraço a todo mundo aí. Bom, se quiser deixar meu telefone à disposição dos irmãos aí para qualquer pergunta, mesmo fora do WhatsApp. Eu acho assim que tudo que eu fizer aqui na Terra é para servir ao Senhor. Servir o Senhor significa Fala aí. servir as pessoas. Né? 66. Então, 66 999-94-2569. Telefone, 5 minutos. WhatsApp, pergunta, qualquer
que os irmãos acharam que for necessário. Bom? Amém. Vamos lá? 66 999 94 25 69. Um abraço. Deus abençoe. Abraço também para a irmã Sandra, que está aqui. O Tinaldo comentou que também me ama, eu também amo muito vocês, tá? O Rony também está aqui. Muito obrigada pelo carinho, gente. Deus abençoe. E participem das outras lives também, que a gente vai aprender muito em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Deus Tchau. abençoe. Paz. Amém. Deixa eu ver aqui como é que faz. Tchau, gente.